Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Benfica, que está eliminado da Champions League após perder de 3-1 para a Real Sociedad. Hoje eles precisavam desesperadamente da vitória, visto que após 3 jogos eles tinham 3 derrotas e os 2 primeiros colocados no grupo, o Inter de Milão e o Real Sociedad, tinham 7 pontos, ou seja, não havia perdão para tropeços. O Benfica era obrigatório, vencer esses jogos, porque senão, matematicamente, não teria chances de alcançar nenhuma das duas equipes. E o que acontece, em 15 minutos de jogo, a Real Sociedad já estava fazendo 3-0. Tudo bem que aí o terceiro gol foi anulado, mas logo depois eles foram lá, aos 22, fizeram 3-0, sepultando qualquer chance da equipe do Roger Schmidt de vencer aquela partida. E aquela história, no segundo tempo voltaram até um pouco melhor, conseguiram marcar um gol com o Rafa Silva, mas pouco criaram para conseguir buscar algum tipo de reação. No final, serviu apenas para reduzir o ímpeto da Real Sociedad, que àquela altura do jogo só estava controlando a partida, não querendo correr muitos riscos. Mas o primeiro tempo foi uma das maiores vergonhas da história do Benfica na Champions nos tempos recentes, Porque é aquela história, o domínio da Real Sociedad, a facilidade que eles estavam chegando no ataque, as chances de perigo, era para ter sido mais de 3-0. Esse é o tamanho, Mais de 3-0 em um primeiro tempo. Isso é uma vergonha inacreditável. E assim, a equipe do Benfica tinha expectativas para essa temporada, Na temporada passada, quartas de final, na anterior também tinha sido quartas de final da Champions. E assim, na temporada passada teve até expectativas de ir à semifinal, porque estavam ali no pote com a Inter de Milão, que foi o oponente deles que acabou os eliminando nas quartas, e do outro lado o Milan e Napoli, e todo mundo imaginava, até pelo futebol apresentado, que o Benfica ia passar, ia enfrentar a Napoli na semifinal, aí era jogo aberto para uma final, e há quanto tempo a gente não vê o Benfica na final de Champions? Realmente faz muito tempo, eu nem me lembro da última vez que isso aconteceu. Final de competição continental, acho que foi 2014 na Europa League, que eles perderam para o Sevilla nos pênaltis, mas a questão a gente tem um Benfica que teve a chance de ouro, não conseguiu aproveitar, O time da Inter de Milão foi melhor naquele confronto de quartas de final. E assim, nessa temporada, trazendo um jogador do calibre do Di Maria, voltando ao Benfica depois de tanto tempo, trazendo o Koksu e outros reforços, muita gente acreditou. Agora o Benfica vai competir ainda mais, vai ser mais forte. Não está acontecendo isso. O Benfica, ao meu ver, tem sido mais frágil, até mesmo no campeonato português. Por mais que ele esteja ali próximo do Sporting que lidera o campeonato, as apresentações não são tão convincentes e na Champions é uma vergonha inacreditável. Só foi marcar o primeiro gol na Champions hoje com o Rafa Silva no desespero para tentar buscar esse resultado. Não tinha marcado contra o RB Salzburg, não tinha marcado contra a Inter, não tinha marcado contra a Real Sociedad no jogo de ida. É vergonhoso. O que o Benfica protagoniza nessa fase de grupos é vergonhoso. E aí fica aquela questão, o que o Rui Costa irá fazer? Será que ele vai demitir o Roger Schmidt? Porque é aquela história, ele tem culpa, O trabalho dele decaiu muito, isso já dava para ver no segundo turno do Campeonato Português da temporada passada, Porque o time do Benfica tinha uma vantagem imensa para o Porto e essa vantagem caiu muito, Então, à toa, esse campeonato foi muito mais dramático do que deveria, até pela vantagem que o Benfica abriu. Mas é aquela história, Imaginava-se com os reforços, com alguns jogadores melhores, esse time do Benfica ia render melhor e não está acontecendo isso, Mas há de se reclamar também da postura dos jogadores, que foi muito infeliz nessas fases de grupos, Foi muito ruim, assim, a participação dos jogadores. Eles também têm culpa nessa eliminação, não dá para jogar tudo nas costas do técnico, mas é inegável que, assim, sempre quando há uma derrota, quase sempre ali, na verdade, melhor dizendo, quase sempre, quando há uma derrota, uma eliminação, a responsabilidade cai sobre o técnico, porque ele é o comandante das tropas, ele é o cara que está organizando o plano de jogo, então, obviamente, ele é o primeiro na linha de frente a receber a culpa, mas a questão é, o Roger Schmidt saindo, quem entra no lugar? Quem que o Benfica contrata para substituí-lo, O fato é que o objetivo agora passa a ser a classificação para a Europa League e eles dependem de uma boa vitória contra o RB Salzburg e quem sabe ali uma vitória, ou no melhor dos casos, um empate ali com a Inter de Milão para conseguir, contando obviamente com as derrotas do Salzburg para a Sociedad e para a Inter, a classificação em terceiro lugar para a Europa League, e aí no 16º avos de final de lá, vamos ver o que eles fazem, O pré-oitavas, melhor dizendo, ainda estou no regulamento antigo da Europa League, onde havia ainda 16º avos de final, De qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer.
É uma grande vergonha o Benfica sair desse jeito da Champions. É aquela questão, cair na fase de grupos nem sempre é uma vergonha. Às vezes acontece, o grupo era complicado, as coisas não deram certo, mas cair com 4 derrotas, marcando apenas um gol e levando esse baile que levou no primeiro tempo da Real Sociedad, isso não dá. O trabalho do Emmanuel Agostinho Barrenetxea, ao meu ver, está bem melhor do que o do Roger Schmidt nessa temporada. O declínio de qualidade tática do Benfica, ao meu ver, é inadmissível, e a postura dos jogadores também não é nada legal, o que acabou traduzindo em uma eliminação vexatória da Champions. Uma campanha terrível do Benfica, e uma pena acontecer isso com um clube tão tradicional que foi tão bem nas últimas 2 edições, né? 2 edições atrás, a meu ver, surpreendeu, chegou às quartas de final, até competiu com o Liverpool. Na última edição, era fruto de um time que estava jogando muito bem, né? Era realmente empolgante, mas nessa temporada, frustração, porque eu esperava bastante desse Benfica. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.